Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Romanos 12, 2. Abra a sua Bíblia, vamos acompanhar juntos essa palavra muito forte, eu gosto muito de refletir. Diga de passagem, a carta aos Romanos capítulo 12, ela é muito profunda. Ontem nós tivemos o retiro, que a gente chama internamente o retiro da presidência, né, daqueles setores internos da Canção Nova, que são ligados à presidência da comunidade. E no nosso momento de adoração, nos foi dado esse capítulo 12. Eu já o conheci, obviamente, mas como Deus falou ao meu coração, é muito rico. Romanos capítulo 12. Todavia, nós nos deteremos apenas no versículo 2. Não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber, o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, renovando a vossa maneira de pensar e julgar, para que possais distinguir o que é da vontade de Deus, a saber o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Veja bem, São Paulo está sendo muito direto aqui. Não vos conformeis com esse mundo. O que é se conformar? Essa palavra, esse verbo, é do grego siskematizó, que poderia ser traduzido como não assumais a forma de, né? Quem aqui já fez bolo? Levanta a mão. Você faz bolo? Bem, Patrícia? Olha, meus Vou lá na filhos sua gostam. casa, hein? Pode ir? Você faz bolo do quê? De tudo. Chocolate, É? cenoura, Milho? de laranja, de milho. Então, esse pode ser quando eu for lá, tá? Tá Já bom. estou pedindo. O que você faz quando você bate a massa do bolo? Você coloca numa forma, né? Isso. Se você colocar a massa do bolo numa forma de um coração, o bolo vai ter formato de coração. Se você colocar a massa do bolo numa forma, que tem formato de retangular, octagonal, vai ter aquele formato. Então a Bíblia está dizendo, não assuma a forma, né? O modelo, o molde do mundo. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos, né? A palavra transformai-vos aqui do grego é a mesma raiz da palavra metamorfose, né? Metamorfó. Então, viva uma metamorfose, não se configure a esse mundo, não assuma um molde desse mundo, a forma desse mundo. E depois aqui vem o versículo que eu quero, a parte do versículo que eu quero mais me deter, né? Não se conforme com o mundo, se transforme e renove a vossa maneira de pensar. Renove, em outras traduções, a sua mente, para que você distinga o que é da vontade de Deus, para que você distinga a vontade boa, perfeita e agradável de Deus. Mas eu quero me deter nessa palavra, renovar a mente. O que é a mente? Você parou para pensar? A palavra usada do grego original é a palavra nous, ou nous, né? Algumas pessoas traduzem assim. E o nous, no grego, na mentalidade greco e judaica também, era o centro espiritual da pessoa. A mente aqui é o centro espiritual, na mentalidade grega, não tanto hebraica, né? E o Novo Testamento foi escrito em grego, então o autor está tentando descrever isso. É o centro espiritual, ou seja, é o lugar dentro da gente onde a gente percebe Deus. Os padres do deserto que falavam grego diziam que o nous, né, a mente que São Paulo está falando aqui, é o olho da alma capaz de perceber a Deus. Tanto que São Máximo, o confessor, dizia, se o nous, né, a mente, é puro, quando vê a Deus, consegue enxergar a Deus sem confusão, né? Então, São Paulo está dizendo, está dando essa ordem para mim e para você. Hoje, no primeiro dia que nós estamos falando sobre o combate da mente, a batalha espiritual na mente. Renove a sua maneira de pensar, renove a sua maneira de perceber a Deus, renove o seu intelecto, poderia ser traduzido também como intelecto, para que você perceba Deus. E os padres do deserto diziam que qual que é o problema? O pecado, ele obscurece a nossa mente. O que é obscurecer? É roubar a luz, né? Roubar a clareza da percepção. Então o pecado, ele vai gerar confusão mental, pensamentos distorcidos, incapacidade de perceber a verdade. Ele vai impedir essa renovação da mente que São Paulo está pedindo. E a renovação da mente, é importante frisar, ela não é só um arrependimento emocional não, tá? Isso aqui, eu vou usar uma palavra moderna para traduzir bem, né? É como se São Paulo estivesse falando de uma reprogramação mental, uma reprogramação espiritual da mente a partir da verdade, com V maiúsculo, a partir da revelação. É aquilo que a palavra conversão diz, metanoia, mudança de mentalidade.
Então, o que é essa renovação da mente? Eu vou repetir. Estou usando uma palavra moderna, tá? Naquela época eles não usavam essa palavra reprogramação, porque não tinha computador, não tinha essas coisas que a gente usa hoje. Isso, geralmente é uma linguagem, né, técnica de internet. Reprogramar o software, assim sucessivamente, né? Reprogramar, renovar a mentalidade, o intelecto, é reprogramar a mente a partir de Deus. Por quê? Porque muitas vezes eu e você fomos ensinados a pensar na nossa família, pela mídia, pela cultura, de maneira contrária a Deus. Nós acabamos ouvindo nas músicas sertanejas, que, por exemplo, com todo carinho a quem gosta, mas que a traição é normal. Não, eu traí, eu fui no motel, mas a gente se pega sem se apegar, né? Como diz aí algumas letras de algumas músicas. Eu aprendi que, um jeitinho aqui para conseguir uma coisa não tem problema. Eu aprendi que não, tudo vale a pena por dinheiro, não importa se eu roubo, se eu sou corrupto. Não, mas a palavra de Deus não diz isso. A palavra de Deus nos diz que nós precisamos viver a justiça, a pureza, a verdade. Então, muitas vezes a nossa mente, o nosso nous, está intoxicado pela mentira, pela distorção da verdade propagada por esse mundo. Você está entendendo? A mente confusa, que não consegue perceber a verdade. Então a conversão é mostrar a vontade da gente, capacidade de escolher, precisa mostrar para a nossa mente, para o nosso intelecto, a verdade de Deus, para que, conhecendo essa verdade, a nossa vontade, a nossa mente escolham a verdade. É reprogramar a mente. Sabe, forte isso, né? Gente, só isso aqui dá um retiro de uma semana. Se eu for desenvolver isso aqui, eu não tenho tempo para isso, né? Se nós formos refletir, filho, isso aqui é muito profundo, sabe? Nós precisamos reprogramar a nossa mente a partir da Bíblia, a partir da revelação, porque é aí que os pensamentos negativos, que a batalha na mente começa. Porque a tentação, e não só a tentação, tá? Não só o inimigo, mas as vozes das nossas feridas abertas. Talvez você teve um relacionamento difícil com seu pai, que não te amou, que traiu a sua mãe, ou que morreu cedo, ou que era uma pessoa assim, sabe, sem expressão. Sobretudo para a mulher, a presença ativa, afetivamente falando, do pai é tão importante nos primeiros anos da sua vida, para a construção da autoestima de base, né, da autoestima, da maneira que a mulher se vê. Talvez você não teve seu pai, talvez você foi abusada, abusado, talvez você cresceu ouvindo, você é burro, você é feio, você não aprende nada. Talvez você está vivendo traição no seu casamento. Talvez você está esgotado, esgotada, não conseguindo dormir direito. Talvez você está numa depressão. Então tudo isso vai gerando pensamentos. Batalhas que ninguém vê, não são guerras externas. São batalhas silenciosas dentro da mente, com crenças. Você não é bom o bastante. Você não é digno de viver, a sua vida não vale nada. Quantas pessoas com pensamentos suicidas, com ideação suicida? Então, a tentação e as feridas abertas, elas vão gerando esse pensamento. E isso o quê? São mentiras, são distorções. Porque enquanto você diz assim, enquanto sua mente diz, minha vida não vale nada, ninguém me ama, não vale a pena viver, a palavra de Deus diz que você é filho. Um filho amado. Que Deus tem coisas lindas para você, que Ele troca reinos por você. Lá em Isaías 43. Então, a tentação, ela vem atingir sempre, desestabilizar a verdade principal e basilar que Jesus veio nos trazer. Como Jesus nos ensinou a rezar? Qual é a primeira frase da oração que Jesus nos ensinou, Patrícia? Pai Nosso. Então, o Antigo Testamento revelava que Deus era o Senhor dos exércitos, Deus poderoso, Deus da guerra. E Jesus disse que Deus é o quê? Pai, Abá do aramaico, papaizinho. Então, a tentação vem destruir essa primeira verdade. Eu sou um filho amado. A tentação e as feridas abertas vão gerando pensamentos que fazem você desacreditar que a sua vida vale a pena, que fazem você acreditar que você não vale nada, que você é ruim, que você é feio, que você não é amado. Mas essa é uma mentira, porque Jesus morreu numa cruz, se encarnou e morreu numa cruz para revelar que você é um filho amado, uma filha amada. E o seu valor não está somente nos seus méritos, mas está no que Jesus fez na cruz por você. Está no fato de que Deus te ama, não só porque você merece, mas porque Ele é teu pai, um pai bom. Então a tentação, você vê como é sutil, ela vai soprando. Não, olha, no fundo, seu marido não te ama tanto. Porque você não é uma mulher atraente, sabe? Desde a infância, você é feia, você é desajeitada. Ou, tá vendo? O seu primo tem dinheiro, você não está conseguindo sustentar a sua família. Na verdade, isso é um peso.
A tentação vem abatendo essas verdades que a Bíblia revela. Eu sou um filho amado. Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo posso naquele que me fortalece. Aquele que começou em mim uma boa obra vai concretizá-la. Estou citando versículos bíblicos. Poderia dar referência de todos eles. Não vou dar, porque nós estamos fixados nesse Romanos 12:2. Então, a Bíblia revela a verdade sobre você. Mas o inimigo e a voz das suas feridas, por isso que é importante cura interior, elas vêm desestabilizar a verdade da revelação do amor de Deus a seu respeito. Elas vêm atacar, toda tentação, gente, vem atacar esse princípio basilar, a verdade de que você é um filho amado. Porque veja bem, filho sem pai, esses dias eu li uma estatística do IBGE, eu estava até pregando agora nesse final de semana no acampamento de São José aqui, e eu coloquei essa estatística aqui nesse meu livro, Curar e Restaurar o Masculino, uma jornada de cura pela masculinidade, né? Um livro profundo de cura interior para os homens, que eu preguei sobre ele nesse final de semana, no acampamento de São José, que estava aqui o padre Donald Calloway. Coloquei uma estatística, Patrícia, do IBGE, muito triste, que dizia assim, de 2 em cada 3 meninos que estavam detidos na Fundação Casa Antiga FEBEM, não tinham pai. 2 em cada 3. Eles perderam, porque o pai geralmente numa família, ele é a instância do limite, ou deveria ser, né? Aquele que coloca limite, não, aqui você vai, aqui você não vai, aqui você vai respeitar a sua mãe, agora você vai trabalhar. Como eles não tinham a instância do limite, a mãe é maravilhosa, mas elas são mais afetivas, né, geralmente, e a mãe tinha que trabalhar. 2 em cada 3 delinquentes ali da Fundação Casa, gente, que eram barra pesada, meninos que tinham matado, que tinham sequestrado, não tinham pai. Então isso é uma estatística, não estou falando coisa da minha cabeça. Então, ou seja, o filho que perde a noção da paternidade, que é solto no mundo, ele é muito mais vulnerável ao pecado, muito mais vulnerável à tristeza, muito mais vulnerável ao sentimento de não pertença, né? Eu não pertenço a nada, a ninguém, eu não sou importante. Então a tentação, numa dimensão espiritual, obviamente, ela trabalha para abater em você a certeza inabalável que a Bíblia te diz. Deus é teu pai, e é um pai bom, um pai que te ama. Os seus pecados não são capazes de mudar essa verdade. As suas fraquezas, a sua depressão, a sua tentativa de suicídio, talvez você que já tentou, não anula a verdade de que você é um filho amado, uma filha amada, querida. Você é lindo, linda aos olhos de Deus. Deus, Ele admira você. Cada parte do seu corpo, sabe, aquelas partes que você não gosta, Deus olha com afeto, Ele criou você. Então essa é a verdade que a gente tem que lutar para manter, porque essas batalhas imateriais, externamente silenciosas que acontecem dentro da mente, são as mais difíceis de lutar. Aí entra o que São Paulo está nos dizendo, reprogramar a mente a partir da verdade com V maiúsculo, a partir da revelação com R maiúsculo, a partir do que Jesus veio nos revelar, sabe? E esses pensamentos, eles são atrozes, gente. Pensamentos tais como, pensamentos que acusam, pensamentos que desanimam, pensamentos que dizem, você não vai conseguir, você não é suficiente. Quantas pessoas ouvindo essa voz, você não é mulher o suficiente, você não é bom, você não é homem o suficiente, ninguém nunca gostou de você, você não é agradável, sabe? São vozes da tentação e das feridas, mas é preciso romper. Claro, a gente vai melhorar o que a gente precisa melhorar, mas romper com essas mentiras, entendendo que nem todo pensamento que passa pela nossa mente corresponde à verdade. Nem todo pensamento que passa à nossa mente corresponde à verdade de Deus, não. Você não pode ser refém daquilo que você pensa. Mas tenha consciência que o demônio, muitas vezes, ele não vai poder conseguir destruir a sua vida de uma vez. E ele não precisa destruir a sua vida. Basta ele confundir a sua mente, suas ideias, sua noção de verdade, que ele já conseguiu, que ele queria, né? Quando a mente, sabe, iluminada pela verdade, vai escolhendo o bem, aí começa a santidade. Mas quando a mente está confusa, ninguém consegue progredir na virtude, gente. Olha o que Santo Agostinho dizia. A mente é o lugar onde começam tanto a queda quanto a conversão. Antes do pecado existir no comportamento, na ação, ele já foi aceito no pensamento. Ali é o lugar da batalha.
Então a gente precisa entender que nós estamos nessa batalha invisível e precisamos vigiar a mente. Vigiar. Nem todo pensamento merece entrar, nem todo pensamento merece permanecer. E pensar, a gente sabe que a doutrina da igreja nos ensina, né, com muita maestria no catecismo, que ter um pensamento pecaminoso não é pecado quando você tem um pensamento ruim. Quando o pensamento aparece, não tem configuração de pecado. O pecado começa a partir do consentimento, né? É o caminho que o Evagrio Pontico, que é um padre do começo da igreja, ensinava, né? Eu falei ontem no programa Para Ser Feliz, que eu falei um pouco desse assunto também. Vem primeiro a sugestão, que é a tentação, ou a voz das feridas, etc., que pode vir do inimigo e pode vir do humano também, né? E aí, o segundo passo é o consentimento à sugestão do mal. Quando você consente, quando você vem o pensamento ruim, de pecado, tudo bem, combati e foi embora. Agora, se eu começo a me demorar e me deleitar naquilo e dizer sim àquele pensamento, aí configura o pecado, né? Então, a gente precisa lutar ali, vigiando a mente, não perdendo essa batalha invisível. Não é que você vai ficar alerta 24 horas por dia, não. Mas é desenvolver essa habilidade da vigilância mental, né? São Basílio Magno dizia: examina os teus pensamentos como um porteiro examina aquele que entra. Repito, examina os seus pensamentos como um porteiro examina aquele que entra, ou não, né? Percebeu? Às vezes você está na portaria de um prédio, de um lugar, né? O porteiro vai examinar. Esses dias eu fui visitar um amigo que morava num condomínio lá em São Paulo. Devia ser perigosa a região, porque eu tive que entregar meu CPF, eu tive que fazer um cadastro, eu tive que esperar 15 minutos para eles me liberarem, porque o porteiro estava examinando. Vai que a pessoa que estaria entrando ali, no caso, no meu lugar, fosse um ladrão, né? Um assaltante, um sequestrador. Então São Basílio está dizendo, olha, seja sentinela da sua mente. Os padres do deserto diziam muito isso, né? Viviam muito isso, aliás. Eles procuravam manter a mente sempre focada nas coisas que é do céu. Existe um padre, que eu não me recordo o nome, eles eram chamados de pai, né? Pai João, era o nome, Abá, né? Que era o nome na época. E tinha um padre do deserto que sempre quando olhavam para ele olhava para as pessoas e olhava para cima, e demorava assim, olhando para cima, né? Aí perguntaram para ele, o que o senhor está fazendo, pai? Ele disse, eu estou mirando alto. Em tudo que eu faço, em tudo que eu penso, eu olho primeiro para cima, porque eu quero pensar a partir de Deus, a partir do céu. É lá que eu quero estar. Então, não é uma vigilância, assim, um estado de alerta constante, não. É um treino, você tem que treinar a sua mente a vigiá-la, a examinar as sugestões que estão chegando a você. Porque senão, você vai distorcendo o seu nous, né, o seu intelecto, onde se percebe a Deus, você vai distorcendo a compreensão da verdade. E como eu disse, o inimigo não precisa destruir a sua vida, ele precisa confundir a sua mente, que ele já venceu. Porque a mente confusa não distingue a verdade. E a mente que não distingue a verdade, assume a mentira como a verdade, assume o errado como certo, assume o pecado como norma de vida. Não, está errado. O errado é errado, o certo é certo, a verdade é verdade, a mentira é mentira. Mas hoje nós vemos uma grande confusão, sobretudo na igreja também, nos ambientes cristãos. Por quê? Porque a guerra espiritual, cada vez mais nós entendemos, ela é também uma guerra de ideias. O inimigo tem soldados no campo intelectual semeando ideias contrárias ao Evangelho, à verdade, em todas as instâncias da vida pública, sobretudo na cultura, na arte, na música, no cinema. Então, cuidado com o que você alimenta a sua mente, examinai tudo. Cuidado com o que você deixa entrar através de estímulos artísticos, lúdicos, né? Através do que você assiste, lê, sabe? Cuidado. Vigie sobre a sua mente, porque, gente, a sua mente e a sua consciência, como dizia São João Paulo II, é o sacrário. É um sacrário. E o sacrário a gente protege, o sacrário a gente dá destaque na igreja, a gente guarda, né? Que é o lugar mais precioso onde Deus habita, dizia São João Paulo II. Deus habita a nossa consciência. Então, veja bem, os pensamentos ruins, as tentações, eles vão sempre continuar vindo. Não tem jeito, a nossa mente é uma máquina de pensar, gente.
Não tem nenhum problema nisso. Tanto que o princípio da oração dos padres do deserto, que hoje é o princípio moderno também, do que eles chamam mindfulness, né? Era se a sua mente distraísse na oração, era você voltar o pensamento a Deus. Distraiu 40 vezes, volta o pensamento a Deus 41 vezes, né? É esse esforço de examinar e manter a mente em Deus, né? Só que os pensamentos ruins, as tentações, elas vão continuar acontecendo, é inevitável. Mas a gente aprende com o livro do Gênesis, né? A base bíblica para isso é bem interessante. Quando a serpente foi tentar Eva, Eva não caiu por ouvir a serpente, não. Eva, a mãe de todos os viventes, caiu por dialogar com a serpente. Então, nós não podemos dialogar com um mau pensamento, com o pensamento da tentação. Porque todas as vezes que você dialoga com esses pensamentos negativos, quando você conversa com eles, eles crescem. Por exemplo, eu não sou capaz. Aí você começa a pensar, será mesmo? Talvez é verdade, eu não consigo fazer um monte de coisa. Não, é a refutação quando o pensamento vem, sabe? A refutação. Amanhã eu vou dar mais estratégias. Hoje eu estou introduzindo, né? Não dá para falar tudo num dia só. Eu vou ter 2 dias, né? Mas, por exemplo, você precisa aprender, eu preciso aprender a não dialogar com a tentação. A não me demorar em algo que eu sei que é contrário à palavra de Deus. Mas, para eu saber que algo é contrário à palavra de Deus, eu preciso conhecer a palavra de Deus. E aqui é um problema. O ano passado eu até fiz um projeto no meu canal no YouTube que eu li a Bíblia inteira, o ano inteiro, e expliquei 365 vídeos, porque eu percebi que o católico, infelizmente, conhecemos pouco a palavra. Mas a palavra é o centro, é o combustível do que nós devemos pensar. Diga-se de passagem, a playlist está lá, chama Bíblia em um ano. Você pode começar hoje, é só ouvir um vídeo por dia, você vai ler a Bíblia inteira explicada por um sacerdote. E vai entender, né? Então, a palavra tem que ser o combustível que alimenta o meu pensamento. A palavra tem que ser o combustível que vai me ajudar a não dialogar com a tentação. Por quê? Quando vem o pensamento, vai dar tudo errado, nada muda. A sua mente tem que dizer, não, Romanos 8:28 diz, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Quando vier a tentação, você é um perdedor, tem que vir na sua mente ao mesmo tempo, você usar essa espada do Espírito, que é a palavra, como diz São Paulo aos Efésios. Não, Filipenses 4, tudo eu posso naquele que me fortalece. Quando a tentação dizer, olha, você tem que morrer, sua vida não vale nada, você é um feio, um gordo, uma pessoa sem expressão, você só traz problema, a sua mente tem que rebater. Isaías 43, Deus troca reinos por mim, eu sou precioso aos olhos dele, ele não me abandona, ainda que a mãe abandonasse o filho, o Senhor não me abandonaria. Então, essa batalha que a gente vive sempre, e a gente tem que estar munido. O que é munido? É ter munição. Nós estamos, infelizmente, experienciando aí uma guerra no mundo hoje, né? 2. Aliás, algumas guerras acontecendo, mais expressivas, Ucrânia e Irã. Imagina se você leva lá uma artilharia pesada, metralhadoras, rifles, drones. Só que a hora que você vê o teu drone está sobrevoando o inimigo sem munição. Tua metralhadora, você mostra o inimigo, morre de medo, aí você vai atirar, não sai nenhuma bala. Aí não dá, né? Você vai levar tiro. Então, o que é a munição no combate pela libertação da mente, no combate espiritual da mente? É a palavra de Deus. Eu vou falar amanhã, mas já adianta aquela passagem linda de Filipenses. Tende o mesmo pensamento de Cristo. É uma ordem da palavra. Mas para ter o pensamento de Cristo, eu preciso conhecer a palavra de Cristo, a revelação da verdade. E nisso nós católicos, me perdoe, deixamos muito a desejar. Por isso que eu fiz no ano passado o projeto Leia a Bíblia inteira comigo em um ano. Esse ano estou fazendo o projeto Leia o Catecismo inteiro comigo em um ano. Porque, gente, é uma vergonha. Esses dias eu dizia para um amigo que, por exemplo, nos Estados Unidos, como é um país protestante, eu vejo que os católicos conhecem muito a Bíblia. Por quê? Porque sempre alguém está perguntando, onde está Maria na Bíblia? Onde está a Eucaristia na Bíblia? Onde está o sacerdócio na Bíblia? Então, eles têm que estar preparados. Nós, como país, a maioria católica, nós somos preguiçosos. Todo mundo sabe o que é um padre, todo mundo sabe o que é a Eucaristia, todo mundo sabe o que é uma igreja católica. Não, gente, nós estamos perdendo a batalha espiritual por falta de conhecimento, como está lá no livro do profeta Oséias. O povo se perde por falta de conhecimento. E aqui eu estou falando de conhecimento intelectual. Claro, é importante o conhecimento relacional, afetivo, sentir o amor de Deus, eu rezar, óbvio.
Mas você precisa conhecer, você precisa alimentar a sua inteligência com a verdade, dizia Santo Tomás, né? Porque senão você vai perder a batalha espiritual, me perdoe. Porque essa batalha, gente, ela é dura, ela é atroz, ela está acontecendo em todo momento. Talvez você está agora me ouvindo pensando, não, essa palavra é muito bonita, o padre está falando bem, mas não é para mim não. Minha vida mesmo não presta, eu já tentei, eu estou muito velho. Olha, aí está a voz da tentação. Essas crenças que a gente vai armazenando na nossa mente, na nossa alma, que não correspondem à verdade de Deus. Não importa a sua idade, se você está vivo, é porque Deus ainda tem uma missão para você e você precisa estar nesse mundo. Você pode ter 90, 100 anos e você precisa viver bem, sendo feliz, sendo um intercessor, honrando a Deus na sua vida. E você que está no fundo do poço hoje, você que está devendo, você que está nas drogas, você que está na prostituição, Deus está te alcançando agora. E Ele já está tirando você desse poço. Não existe pecado maior que o poder de Deus. Não existe desgraça maior que a força de Deus. Não existe vício maior que o amor e o poder de Deus. Olha, eu proclamo isso profeticamente. Eu sinto que Deus agora está já alcançando duas mulheres, uma mais jovem, uma mais velha, que estão... desculpa o termo, você é uma prostituta, você vive na prostituição. Uma já faz um tempo. E você até se gabava disso, uma delas. Você até... Você gravava vídeos sobre isso, mas o Senhor está te dizendo, você é digna, você pode sobreviver de outra forma, você pode viver com dignidade, você não tem que se vender, você não é um objeto, seu corpo é sagrado. A partir de hoje o Senhor está quebrando esse ciclo na sua vida e Ele vai providenciar um emprego para você, condições de você se manter, sim, com mais modéstia, mas saia dessa vida agora em nome de Jesus. O Senhor está te tirando desse sepulcro. Eu sinto o Senhor também libertando uma pessoa que você já tentou suicídio 3 vezes, e na sua mente há uma fortaleza, havia uma fortaleza do mal, você está sentindo um calor na sua cabeça, sobretudo na parte de trás, é o Espírito Santo já libertando você, e eu vou receber seu testemunho aqui. O Senhor também está tocando muitas pessoas nesse momento, muito, o Espírito Santo está trabalhando profundamente, um homem chamado Eduardo sendo liberto de perturbações mentais, pessoas nos vícios agora, sendo alcançadas, sendo libertas pelo Espírito Santo. Uma pessoa que você usa droga há 42 anos. Você já tinha entregado sua vida. Mas o Senhor está te libertando agora e você vai vencer essa situação em nome de Jesus. O Espírito Santo já está libertando e levantando você. Você não vai mais usar droga, precisa buscar a igreja, precisa começar o rosário todo dia, óbvio, abandonar essas más companhias, mas o Senhor está libertando você. Uma mulher especial, seu nome é Marta. Você tem tentado engravidar há muito tempo, filha. Mas hoje o Senhor te dá a graça de conceber. E Ele quebra na sua mente essa fortaleza de negatividade que tinha, dizendo, eu nunca vou ter filho, eu não sou boa o bastante, eu fiz algo errado. O Senhor está libertando a sua mente. Pessoas sendo libertas de padrões de pensamento de negatividade, de derrotismo. O Espírito Santo está realizando uma desintoxicação desse intelecto que o padre dizia. O Espírito Santo em muitos está trocando pensamentos humanos por verdades divinas, interrompendo o ciclo espiritual negativo, ciclo mental negativo. O Espírito Santo agora está libertando até uma pessoa, um adolescente. Na verdade você não é nem um adolescente, você é uma criança. Depois que seu pai foi embora, você tem ficado revoltado em casa, ido mal na escola, sentido que ninguém te ama. Deus está te revelando que Ele te ama. Você é um menino. E eu sinto que o Senhor tem uma vocação para você. Mais para frente essa vocação vai se manifestar. Talvez nós celebremos missa um dia juntos. Eu sinto o Senhor também libertando muitas pessoas desanimadas, levantando pessoas que estavam com ânimo abatido, como diz a palavra. Ânimo abatido. Vai rezando, você em casa, você no trabalho. Se você reza em línguas, vai soltando a sua voz no Espírito junto conosco. Vem, Espírito Santo, eu quero pedir agora como sacerdote, venha batizar nossa mente nessa manhã, Espírito Santo. Eu peço batismo na mente, Espírito Santo. Vem batizar nossa memória, memória afetiva, memória simbólica, memória espiritual. Vem batizar, Espírito Santo. Vem batizar as nossas lembranças. Vem batizar o inconsciente, o subconsciente, o pré-consciente. Vem, Espírito Santo, batizar o cérebro reptiliano.
o cérebro mais instintivo, vem batizar o neocórtex frontal, o lugar do discernimento, da concepção das ideias, do certo e do errado. Vem libertar nossa mente, Espírito Santo, do império da vontade desordenada. Vem libertar nossa mente, Espírito Santo, dos pensamentos distorcidos, da mentira internalizada como verdade. Vem libertar nossa mente, Espírito Santo, dos pensamentos de morte, de autodestruição, de suicídio, da ideação suicida, dos pensamentos de derrota, de depressão, de ansiedade. Vem libertar nossa mente, Espírito Santo, dos pensamentos de confusão, das imagens distorcidas. Vem libertar nossa mente, Espírito Santo, dos pensamentos de menos-valia. Vem libertar nossa mente, Espírito Santo, dos pensamentos depravados, pervertidos, as pessoas com distração na oração. Vem libertar nossa mente, Espírito Santo. Vem libertar a nossa mente, Espírito Santo. Quantas pessoas com pensamentos distorcidos de depravação, de impureza, pensamentos contra a natureza. Vem, Espírito Santo, libertar nossa mente da depressão profunda, da confusão, das mentiras internalizadas como verdade, dos pensamentos que desvirtuam a verdade, a realidade de que somos filhos e filhos amados, filhas amadas. Vem, Espírito Santo, batizar a nossa mente. Vem, Espírito Santo, desprogramar a ação do mal na nossa mente. Vem reprogramar nossa mente espiritual a partir da verdade de Deus. Nós queremos alimentar nossa mente, nosso intelecto com a verdade, com a revelação, Espírito Santo. Vem batizar nossa mente no Teu amor. Vem curar agora as lembranças de traumas, lembranças dolorosas do passado. Pessoas abusadas, que foram abusadas agora estão lembrando desse momento. É o Espírito Santo trazendo à tona essas memórias para curar. Uma das mulheres que estava na prostituição que eu falei, o seu nome é Maria, é você mesmo. O Senhor está libertando você e te chama para uma vida nova. Você sofreu abusos, muitas vezes até de parentes do seu pai. O Senhor está te curando. O Senhor também está tocando agora um homem. Você é motorista de caminhão, você está dirigindo, ouvindo e chorando. Você estava se sentindo um derrotado, você descobriu uma traição da sua mulher. O Senhor te ama, filho. Luta pelo seu casamento, Ele está te batizando e te curando. Pessoas agora estão sendo libertas profundamente de um sentimento de morte, de um sentimento de autodestruição. Vem, Espírito Santo, batizar profundamente. Vem, Espírito Santo, curar e libertar a nossa alma. O Senhor também está libertando uma pessoa. Na sua infância, você tinha uma outra irmã. Você sentia que você era sempre inferior à sua irmã. Seu pai parece que preferia a sua irmã. Você tinha um pouco de dificuldade para aprender as coisas, era muito distraída. Isso afetou sua autoestima, a maneira como você se enxerga, como você se interpreta. O Senhor está curando você agora, está libertando você agora. Vem, Espírito Santo, trazer a vitória na nossa mente. A nossa vitória está chegando, ela é Jesus, ela já chegou. Nós não vamos temer os nossos inimigos, nem o nosso futuro. Nossa esperança está em Ti, Senhor. Nosso futuro está nas Suas mãos. O Senhor está libertando muitas pessoas de pensamentos ansiosos, medo do futuro. Não tenha medo. Deus preparou coisas lindas para você, elas vão acontecer. Vem, Espírito Santo, desenraizar, tirar pela raiz os pensamentos ruins, contrários a Deus da nossa mente. Vem reconstruir o santuário da nossa mente, da nossa mentalidade, da nossa consciência, do nosso intelecto. Vem, Espírito Santo, batizar, libertar, curar, salvar, curar a autoestima. Quantas pessoas com autoestima fragilizada, sobretudo mulheres. O Espírito Santo está tocando você, filha. Você é uma filha amada do Pai. Você é a menininha do Pai. Ele te pega no colo agora, o teu Pai. Aquele que Jesus nos ensinou a dizer Pai Nosso. O Abá, papaizinho, Ele te ama, Ele te olha com amor. Você é linda aos olhos dEle. Ele te quer, Ele te criou com amor, filha. Você também, filha. Obrigado, Senhor, porque a nossa esperança e a nossa vitória está em Ti. O Teu Espírito quebra as cadeias da derrota e do mal na nossa mente hoje. No nome de Jesus. Não temerei meus inimigos, não temerei o meu futuro. Minha esperança está em Ti. Na tempestade estás comigo, és minha força, és meu amigo. Eu sei que Tu
cuidas de mim. Só em ti eu vencerei. Só em ti alcançarei. Só em ti eu vencerei. Só em ti alcançarei. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer, eu vou crer. A minha esperança está em ti. Vou vencer, vou vencer. Meu futuro está em tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer, eu vou crer. A minha esperança está em ti. Vou vencer, vou vencer. Meu futuro está em tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. Peça agora sobre você a vitória de Deus sobre os seus pensamentos. Proclame esta vitória e assuma o primeiro pensamento na sua vida. Senhor, diante de todo o mal que se me apresenta, eu faço a escolha por Ti. Eu faço a escolha pelo Teu Espírito. Eu faço a escolha pelos bons valores. Eu faço a escolha pela vitória que o Senhor tem para me dar. Sim, Senhor Jesus, esta é a graça que eu proclamo nesta manhã, na força do Espírito Santo, tomando posse de toda a palavra agora do sacerdote. Sim, Senhor, sela em mim, sela em nós, sela em cada um agora, você na sua casa, no seu trabalho, na sua situação. Proclame a vitória de Deus sobre a tua vida. A sua vitória, a minha vitória, a nossa vitória vai chegar. Cante, proclame isso. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer, eu vou crer. A minha esperança está em Ti. Vou vencer, vou vencer. Meu futuro está em Tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. A minha vitória vai chegar. Eu vou crer, eu vou crer. A minha esperança está em Ti. Vou vencer, vou vencer. Meu futuro está em Tuas mãos. Nenhum mal irá me atingir. Eu sei que a bênção é sempre no final, mas eu sinto de selar esse momento de oração profunda, de libertação com a bênção já. Hoje é o primeiro dia da nossa reflexão sobre a libertação da mente. Amanhã o padre vai falar mais sobre isso. Mas eu já quero pedir com essa bênção sacerdotal, que é a bênção do próprio Cristo, que o Senhor cele na sua mente, seus pensamentos, toda essa libertação, essa ação do Espírito Santo, selando em ti a certeza de que você é um filho amado, amada, não importa o que digam, aliás, não importa as críticas, não importam os haters. Você é um filho amado, uma filha amada, o Senhor te ama e te escolheu. E que desça sobre ti, sobre a tua vida, teu coração, tua mente, selando essa libertação, a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora agora e e sempre. Amém.